Olá, seja bem-vindo à nossa aula Seções Cônicas, parte 2. Nessa aula, nós iremos trabalhar com as cônicas parábola, elipse e hipérbole. Na primeira aula, nós trabalhamos com circunferência. Começando pela definição de parábola. Parábola é o conjunto de todos os pontos no plano que são equidistantes de uma reta, que nós chamamos de diretriz, fixa, e de um ponto também fixo, na qual nós chamamos de foco. E este ponto, o foco, não está na reta, que chamamos de diretriz. A definição de elipse é o conjunto de todos os pontos no plano, tais que a soma de suas distâncias a dois pontos fixos, nós chamamos de focos, é uma constante positiva dada, maior do que a distância entre esses pontos fixos, entre os focos. A definição de hipérbole é bem parecida com a de elipse, só que, na verdade, nós, ao invés de considerarmos a soma, nós consideramos a diferença. Então, o conjunto de todos os pontos do plano tais que a diferença de suas distâncias a dois pontos fixos, os focos, é uma constante positiva dada, menor que a distância entre os pontos fixos. Agora nós vamos, para cada uma dessas cônicas, falar das suas equações. Então, começando pela parábola, em posição padrão. Quando a gente diz que a parábola está em posição padrão, significa que o seu vértice ele está situado na origem do plano cartesiano. Então, aqui a gente tem essa parábola com eixo de simetria equivalente ao eixo x, concavidade voltada para a direita, foco, então aqui é o foco, em coordenadas P e 0, existe a reta diretriz, que é x igual a menos p. Para qualquer ponto que eu escolher aqui sobre a parábola, a distância deste ponto ao foco é igual à distância deste ponto à minha diretriz. Tá? E, então, apenas recapitulando a definição de parábola. Se a concavidade é voltada para a direita, então a equação da parábola é escrita da seguinte forma: y ao quadrado igual a 4px. Se a concavidade é voltada para a esquerda, então a equação é escrita como y quadrado igual a menos 4px, e aqui a diretriz é x igual a p, e o foco tem coordenadas menos p e 0. No entanto, nós podemos ter a parábola com eixo de simetria vertical ao longo do eixo y, de tal maneira que, quando a concavidade é voltada para cima, a equação é x ao quadrado igual a 4py, e quando é voltada para baixo, a equação é x ao quadrado igual a menos 4py. Então, equações de parábola que têm o termo y ao quadrado têm eixo de simetria horizontal, e as que têm o termo x ao quadrado têm eixo de simetria vertical. Como é que se deduz a equação da parábola, essa equação que a gente acabou de ver? Nós vamos exemplificar, considerar uma parábola com foco em P e 0, então está em posição padrão, diretriz sendo x igual a menos p, e um ponto pxy qualquer sobre a parábola. Se P é equidistante do foco e da diretriz, as distâncias do foco e da diretriz são iguais, PF e PD, sendo que o ponto D é igual a menos PY, é o pé da perpendicular de P relativa à diretriz. Usando a fórmula da distância, nós temos que PF é igual a raiz quadrada do quadrado de x menos p mais o quadrado de y, e que PD é igual a raiz quadrada do quadrado de x mais p. Substituindo as duas expressões e elevando ambos os termos ao quadrado, então, estou igualando aqui, vamos elevar ambos os termos ao quadrado, nós vamos ficar com essa expressão, e após trabalhá-la, nós vamos chegar em y ao quadrado igual a 4px.
Então, tá aí a demonstração. Como exercício, é legal que você tente demonstrar, né, seguir esse mesmo raciocínio para os outros 3 casos de parábola. Você vai chegar naqueles resultados lá. No exemplo 1, pede para que determine a equação da parábola, que seja simétrica em relação ao eixo y, tenha vértice na origem e passe pelo ponto 5 e 2. Então, veja bem, se tem vértice na origem, está em posição padrão. Se é simétrica em relação ao eixo y, então essa equação ou é da forma x² igual a 4py, ou x² igual a menos 4py. Acontece que o vértice está em 0 e 0, e um dos pontos da parábola é 5 e 2, está acima do eixo x. Então, só pode ser uma equação dessa forma aqui. Tá? Para a gente descobrir, né, essa equação, a gente precisa determinar o valor de P. E tá fácil determinar o valor de P. Basta a gente substituir os valores de x e y nessa equação e encontrar o valor de P. Então, x², aliás, x vale 5, 5² é igual a 4p, que multiplica y, que vale 2. 25 é igual a 8p, p é igual a 25 oitavos. Então, a equação da nossa parábola, ela é x² igual a 25 meios de y, né? Uma vez que 25 oitavos vezes 4 dá 25 meios. Então, tá aí a resolução, né, do exercício, encontramos a equação da parábola. Para esboçar uma parábola a partir de sua equação padrão, existem alguns passos que facilitam esse esboço. Primeiro passo: determine se o eixo de simetria está ao longo do eixo x ou ao longo do eixo y. O eixo de simetria está ao longo do eixo x se a equação tiver o termo y², e ao longo do eixo y se tiver o termo x². Passo 2. Determine de que maneira a parábola se abre. Se o eixo de simetria estiver ao longo do eixo x, então a parábola abre-se para a direita, se os coeficientes de x forem positivos, e abre-se para a esquerda se os coeficientes forem negativos. Se o eixo de simetria estiver ao longo do eixo y, então a parábola abre-se para cima se os coeficientes de y forem positivos e abre-se para baixo se forem negativos. Determine, no passo 3, o valor de P e desenhe uma caixa que se estenda P unidades a partir da origem ao longo do eixo de simetria, na direção em que a parábola se abre, e que se estenda 2P unidades para cada lado do eixo de simetria. Usando a caixa como guia, esboce a parábola de forma que seu vértice esteja na origem e que ela passe pelos cantos da caixa. Então, está aqui, né? P unidades para frente, 2P unidades, tem que passar pelos cantos da caixa, né? Partindo do vértice. Como exemplo 2, nós vamos esboçar os gráficos de x² igual a 12y e y² igual a 8x. Muito bem. Essa equação pode ser, da letra A, pode ser reescrita da seguinte forma: x² é igual a 4 vezes 3 vezes y. Significa que o nosso P é igual a 3. Como essa equação tem o termo x², então ela tem eixo de simetria vertical ao longo do eixo y. Como o sinal do coeficiente de y é positivo, então ela tem concavidade voltada para cima. Então está aqui x, y, vou medir aqui nessa caixa 6 unidades para a direita, uma vez que P vale 3, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 3 unidades para cima. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, a minha caixa, né, minha caixa imaginária, é esta aqui, ó. Aqui é o nosso foco, tá? E agora eu posso, partindo do vértice, eu posso esboçar o gráfico da parábola. Então, é um esboço, nada como um software. Daqui a pouquinho a gente vai fazer isso no software. Ah, mas é assim que se esboça o gráfico da parábola. A letra B pede para esboçar o gráfico de y ao quadrado mais 8x igual a 0. Isso aqui é o equivalente a escrever y ao quadrado igual a menos 8x, que é o mesmo que escrever y ao quadrado igual a menos 4 vezes 2 vezes x. Significa que o nosso p vale 2. Né? Como o termo ao quadrado é y, então essa parábola tem eixo de simetria horizontal. Né? E como o coeficiente de x é negativo, tem concavidade voltada para a esquerda. Então, vamos desenhar aqui y, x, 2 vezes p unidades para cima, então p vale 2, então 1, 2, 3, 4, e 4 unidades para baixo. 2 unidades para a esquerda, aqui e aqui. Traçando aqui a caixa imaginária, nós temos isso daqui. Vértice na origem. E o esboço da nossa parábola. Então, está aqui o esboço. Dá para fazer isso no software? Sim, nós vamos ver isso agora. No caso da letra A, basta vir aqui na entrada e digitar x acento ao quadrado igual a 12y. Dá Enter. Está aqui o esboço da parábola. Se nós observarmos em menos 6, aqui eu vou ter, né, a ordenada 3. Para menos 6 e para mais 6. Né? Agora, dá também para fazer o da outra parábola. Da outra parábola é y ao quadrado mais 8x igual a 0. Então, está aqui o gráfico da parábola, tá? Se nós observarmos aqui em 4, né, nós temos 2 unidades, que vem aqui em menos 2, e aqui também 2 unidades, porque vem em menos 2. Ok? Então, muito simples de fazer o gráfico aqui no GeoGebra. Dá para fazer o gráfico no Implot também. Então, aqui no Implot eu estou abrindo janela. Equação implícita. A primeira, no caso, é x ao quadrado igual a 12y. Então, está aqui a parábola. Vou diminuir o zoom. Deixa eu redefinir. O Implot é um software mais antigo, então ele tem alguns probleminhas de zoom.
Então tá lá o gráfico, né? Se eu observar aqui o ponto, vai estar assim como a gente fez no esboço. Agora, o gráfico da outra equação vai ser y ao quadrado mais 8x igual a zero. Então está aqui também o gráfico da outra equação. Além da parábola em posição padrão, né, onde o vértice está em 0 e 0, nós também temos a parábola transladada. O que é uma parábola transladada? É quando seu vértice não está no centro, né, do plano cartesiano. Tem centro H e K. A equação de parábolas desse jeito, ela tem uma ligeira alteração, né? Você vai subtrair a ordenada de y e a abscissa de x naquelas equações padrões que a gente viu anteriormente. Então, se tratar de uma parábola com eixo paralelo ao eixo x, então ela vai ter y menos k ao quadrado igual a 4p que multiplica x menos h, com a concavidade para a direita, e y menos k ao quadrado igual a menos 4p que multiplica x menos h, com a concavidade voltada para a esquerda. Então, o que muda é a diferença, né, da ordenada e da abscissa. A mesma coisa quando ela tem eixo paralelo ao eixo y. Né? Aí você está subtraindo abscissa de x, ordenada de y. Por exemplo, determine, né, uma equação de parábola que tem seu vértice em 1 e 2 e foco em 4 e 2. Neste caso, nós temos o vértice e o foco com a mesma ordenada. Né? Se eles têm a mesma ordenada, então nós vamos ter equação do tipo y menos k ao quadrado igual a 4p que multiplica x menos h, ou y menos k ao quadrado, que é igual a menos 4p que multiplica x menos h. Como o vértice vem antes do foco, então essa parábola está sendo aberta para a direita. Logo, vai ser a primeira equação, com o coeficiente 4p positivo. Agora basta substituir. Né? Uma vez que o foco ele está a 3 unidades de abscissa do vértice, então nosso p é igual a 3. Então basta substituir. Nós vamos ter aqui y menos o centro, o vértice no caso, que eu vou substituir a ordenada do vértice ao quadrado, que é igual a 4p, p vale 3, então 4 vezes 3, 12, que multiplica x menos a abscissa do vértice, que vale 1. Prontinho, está aqui a equação da parábola transladada aqui do exemplo 3. No exemplo 4, seja o gráfico da equação y ao quadrado menos 8x menos 6y menos 23 igual a 0. Encontre as coordenadas do foco e do vértice da parábola e a equação da diretriz. Então, essa equação aqui, nós vamos ter que trabalhar com ela de forma a completar quadrados. Então, eu vou trabalhar aqui com y, 8x eu vou colocar no outro membro da igualdade. De maneira que, né, para mim completar o quadrado aqui, eu teria que ter mais 9, né, porque 2 vezes o primeiro pelo segundo aqui, esse segundo é 3. Então, eu vou, para ter esse 9 aqui, eu automaticamente vou ter que subtrair do outro lado, aliás, adicionar, né, do outro lado, 9 também. E esse 23 pode passar para o outro lado. Na hora que eu trabalhar tudo, né, eu vou chegar em
y menos 3 ao quadrado igual a 8 que multiplica x mais 4, sendo que nesse caso P é igual a 2 e H e K é igual a menos 4 e 3. É uma parábola com concavidade voltada para a direita, tá? Pela identificação aqui, com eixo de simetria paralelo ao eixo x, ele é horizontal, né? E as coordenadas do foco são menos 2 e 3, porque eu estou somando P, a minha abscissa do vértice. Esse aqui é o vértice, tá? E a minha diretriz, ela é x igual a menos 6. Por que que a minha diretriz é x igual a menos 6? Bom, o meu vértice, ele tem ordenada 3. Perdão, tem ordenada menos 4. O foco está 2 unidades à direita. Tem ordenada menos 2. Como a distância do foco ao vértice é igual à distância do vértice à diretriz, então tem que estar 2 unidades para a esquerda. Então eu tenho que subtrair, né, 2 unidades de menos 4, que é a abscissa do vértice. Aí eu tenho x igual a menos 6. Né? Vamos conferir aí no software. Então, aqui no GeoGebra, tá? Vou digitar a equação, é y ao quadrado, menos 8x, menos 6y, menos 23 igual a 0. Está lá a nossa parábola, certo? O que mais que foi dito? Foi dito que a diretriz é x igual a menos 6. Está aqui a nossa diretriz, a reta diretriz. Foi dito que o nosso foco, vou pôr F minúsculo, F maiúsculo aqui, né? Foco tem coordenadas menos 2 e 3. Está aí o nosso foco. Se nós aproximarmos aqui o zoom, né, nós vamos ver que realmente, ó, tá 2 unidades, 2 unidades. O vértice, dá para pôr o vértice aqui também. V é igual a menos 4 e 3. Tá aí o nosso V. Então, tá aqui a representação dessa parábola, né? Bate com o que a gente achou no exercício. Tá? Agora nós vamos falar de elipse. As elipses em posição padrão. Aqui a gente tem duas elipses. Uma elipse que tem o eixo maior horizontal e uma que tem o eixo maior vertical. A definição de elipse, né, só para a gente recordar, se eu somar a distância de um ponto qualquer da elipse a esse foco e ao outro foco, essa soma ela é sempre constante para qualquer ponto que eu escolher. As somas sempre chegarão no mesmo número. Aqui no caso, nós estamos considerando os focos como coordenadas menos 6, 0, 6, 0. As extremidades referentes ao eixo maior são menos a e a, do eixo menor b e menos b. E a equação é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Aqui, quando ela está com o eixo maior vertical, né, o princípio é o mesmo, só que os focos são 0 e c e 0 e menos c. Tá? E a equação vai mudar pelo seguinte fato. A ao quadrado vai ser denominador de y ao quadrado. Então, numa parábola, numa elipse, perdão, para você saber se ela tem eixo maior vertical ou horizontal, basta você analisar qual que é o maior denominador, se é o denominador de x ao quadrado ou de y ao quadrado. E ela sempre é igual a 1, tá certo? A é igual a raiz quadrada de b ao quadrado mais c ao quadrado. Né? Utilizando aí triângulo retângulo, dá para a gente chegar a essa conclusão. E c é igual a raiz de a ao quadrado menos b ao quadrado.
Uma vez que dada a equação, muitas das vezes você pode querer saber quais são os focos dessa elipse. Aqui no exemplo 5, sejam as equações das elipses abaixo, x² sobre 9 mais y² sobre 16 igual a 1, e x² mais 2y² igual a 4. Determine as coordenadas dos focos, das extremidades dos eixos maior e menor, e esboço o gráfico. Né? Bem, na letra A, eu posso reescrever essa equação como sendo x² sobre 3² mais y² sobre 4² igual a 1. A igual a 4, porque é o maior denominador. B é igual a 3. C vai ser igual a raiz quadrada de 4², que é 16, menos 3², que é 9. C vai ser igual a raiz de 7. Né? Os focos, né? As coordenadas dos focos. Então, ela tem focos. Como ela é vertical, tem o eixo maior vertical, então os focos vão ter coordenadas 0 e menos raiz de 7 e 0 e mais raiz de 7. As extremidades do eixo maior, deixa eu pegar uma outra folha aqui, que o espaço já está insuficiente. Extremidades do eixo maior são 0 e 4 e 0 e menos 4. Extremidades do eixo menor menos 3 e 0 e 3 e 0. Para esboçar o gráfico, muito simples. Vou colocar essas coordenadas, que são principais. Aqui eu vou medir 3 unidades para a direita, 3 unidades para a esquerda, 4 unidades para cima. Opa, aqui eu acabei colocando 4 unidades, né? Então, são 3 para cima, 4 unidades, para baixo, 4 unidades. Os focos, no caso, raiz de 7 é aproximadamente, vou olhar na calculadora aqui, 2,64. Então, vou estimar por aqui, tá? Focos aqui e aqui. Feito isso, é só fazer o esboço da sua elipse. Com uma boa coordenação motora, que é algo que eu não tenho. Você consegue fazer o esboço da elipse. Né? Aqui você tem o seu foco 1 e o seu foco 2. Tá? Daqui a pouquinho faremos no software. Vai ser melhor do que aqui, né, dessa forma que eu fiz. A segunda elipse é a letra B. X² mais 2y² igual a 4. Aqui, no segundo membro, eu tenho que ter 1. Então, eu vou dividir ambos os membros da igualdade por 4, para que eu fique com 1 aqui. Ao fazer isso, eu vou ficar com uma nova equação. X² sobre 2² mais y² sobre 2, que é igual a 1. Eu posso ainda reescrever essa equação assim, ó, x² sobre 2² mais y² sobre o quadrado da raiz de 2, que é igual a 1. Está aqui. Está aqui a equação
da minha elipse. Como o denominador maior é de x ao quadrado, então essa é uma elipse com eixo maior horizontal. C é igual a raiz quadrada do quadrado de A menos o quadrado de B. Nosso C é igual a raiz de 2. Bom, então, o que eu posso falar sobre essa elipse? Eu posso falar o seguinte, olha, extremidades do eixo maior são o quê? São menos 2 e 0 e 2 e 0. Extremidades do eixo menor são menos 0 e menos raiz de 2 e 0 e raiz de 2, porque o B vale raiz de 2, né? E ela é horizontal, eixo maior horizontal. Focos. Os focos vão ser menos raiz de 2 e 0, que é o valor de C é raiz de 2, e raiz de 2 e 0. Tá certo? Agora vamos ver, né, no software, no GeoGebra. Então, vou digitar a equação da primeira elipse, tá? X ao quadrado dividido por 9 mais y ao quadrado dividido por 16, que é igual a 1. Então, tá aí a equação da elipse. Muito fácil, né? Se eu for colocar os pontos aqui, um a um, vocês vão ver que vai bater, né? Olha lá, vou colocar o ponto A1 igual o ponto A1 igual a 0 e 4. Opa, ele está entendendo como um vetor. Vou pôr o ponto A igual a 0 e 4. Por que ele está entendendo como vetor? Será que A maiúsculo? A maiúsculo deu certo. Vou pôr A1 maiúsculo. A2 igual a 0 e menos 4. B1 igual a menos 3 e 0. B2 igual a 3 e 0. Está batendo. Focos, né? Eu tenho aí, no caso, a raiz de 7, né? E a raiz 0 e menos raiz de 7, 0 mais raiz de 7. Para entrar com foco 1, e trabalhar com raiz, a gente usa squaret, comando squaret, 7. Então, vai aparecer para a gente lá o foco 1. E o foco 2 igual a 0 e menos squaret, raiz de 7. Vai aparecer o foco 2. Então, está aí construída a nossa elipse. Do mesmo jeito, a gente faz para outra, tá? O exemplo 6, eu vou deixar como exercício, mas eu já vou passar a resposta para vocês. O raciocínio, para você achar C, achar A, achar B, né, ele é o mesmo. Então, basta você seguir essa lógica de raciocínio que você vai encontrar essa equação aqui, ó, x ao quadrado sobre 12 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Tá? Assim como as parábolas, nós temos as elipses transladadas, tá?
Então, uma elipse com centro em H e K e com eixo maior paralelo ao eixo X, então, é igual à equação que a gente já viu, só que você subtrai a abscissa de X e ordenada de Y. O mesmo é para elipse com eixo paralelo, tá, ao eixo Y. Né? Você vai subtrair a abscissa de X ordenada de K. O exemplo 7 também vou deixar como exercício. Tá? Pede para descrever o gráfico desta equação. Ela é uma elipse transladada. Então, você tem que completar quadrado, tentar formar aquela equação. E eu vou dar aqui uma dica. Tá? Ela tem eixo maior horizontal, extremidades do eixo maior, menos 2 e 3, e 10 e 3. Então, eu vou dar essa dica para você fazer como exercício. Tá? A equação dela, após você trabalhar, né, realizar todo o processo de completar quadrados, é a equação x menos 4 ao quadrado sobre 36 mais quadrado de y menos 3 sobre 16 igual a 1. Então, tente fazer, faça como exercício. Tá? Nós agora já vamos falar sobre as hipérboles. As hipérboles em posição padrão, então a diferença é que da elipse, né, é que ao invés do foco estar interno, né, o foco está aqui, é como se fossem duas parábolas, parecem duas parábolas, mas não são parábolas. Tá? Aqui tem essa caixa com 2A unidades de comprimento e 2B unidades de largura. Tem assíntotas, uma é B sobre AX e outra é menos B sobre AX. E a equação, ao invés de ser mais, é menos. X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Agora, nós temos também, né, essa com eixo de simetria horizontal, nós temos também a hipérbole com eixo de simetria vertical. E aí a equação muda porque o y ao quadrado sobre a ao quadrado vem antes do sinal de menos. Tá? E o raciocínio é análogo. E aí as assíntotas é y igual a sobre bx e y igual a menos a sobre bx. O c, ao invés de ser a diferença, raiz da diferença de a ao quadrado com b ao quadrado, é a soma. Para determinar a equação das assíntotas de uma hipérbole, basta substituir o 1 pelo zero na equação da hipérbole. Então, coloca-se zero e aí você isola o y. Então, trabalhando a equação, a gente tem mais ou menos b sobre ax, né, que nos dá a assíntota neste caso. Se você tiver a hipérbole com eixo de simetria vertical, vai dar a sobre bx. Aqui tem o exemplo 8, né? Para as hipérboles abaixo, determinar as coordenadas dos vértices, dos focos e as equações das assíntotas. Também vou deixar como exercício, mas já vou dizer para vocês, né, o que vocês vão achar. Vocês vão achar focos com coordenadas menos raiz de 13 e 0, menos raiz de 13 e 0 e raiz de 13 e 0. Vértices, a hipérbole tem dois vértices com coordenadas menos 2 e 0 e 2 e 0. Assíntota com coordenadas mais ou menos 3 meios de x, certo? E o nosso A é 2 e o nosso B é igual a 3. Então, faça esse exemplo, divirta-se com esse exemplo, tá? Para você chegar aqui nesses valores. Assim como parábolas e elipses, temos também as hipérboles transladadas com o mesmo princípio, subtraindo a abscissa do centro de x,
ordenada do centro de y, né, nas duas situações. Então, nós chegamos ao fim da nossa aula de seções cônicas, parte 2. Espero que você tenha gostado. Desejo a você bons estudos e nos encontramos na próxima